Boa noite, pessoal. Tudo bem a todos? Muito bom ter vocês aqui mais uma noite aqui no webinar AgroMove. Estamos contentes por estarmos recebendo vocês todos. Hoje o bate-papo vai ser, além das previsões aí que a AgroMove já começa a conversar um pouco sobre milho e soja para o ano que vem, nós vamos estar com dois feras aí da Climatempo, na área de meteorologia, para falar um pouquinho o que vai ser do nosso clima aí para safras e como é que a gente espera as chuvas aí. Então vamos estar com o William Bini, que é formado em meteorologia pela Universidade de São Paulo, apaixonado por tecnologia e inovação, especialista em modelagem numérica e métodos avançados de estatísticas aplicadas em meio ao ambiente. William, dá uma boa noite aí para o pessoal. Olá, boa noite. Em primeiro lugar a você, Alberto, queria agradecer o convite. Para mim é sempre muito prazeroso poder falar da meteorologia, poder falar um pouco de tecnologia. Tive o prazer de conhecê-lo aí há alguns meses atrás, pelo excelente trabalho que você vem fazendo aí. É sempre muito bom ver tudo que você vem desenvolvendo, né? Uma expertise muito, muito grande. E temos assuntos bem interessantes para tratar aí nesses nossos próximos minutos. Obrigado. Obrigado você, é um prazer ter vocês aqui com a gente e ajudar a prever preço, né? Isso é com você, né? E o Celso também, né? Meteorologista pela Universidade de São Paulo, em 2000, mestrado em agronomia, física do ambiente agrícola pela Universidade de São Paulo também. Atualmente é meteorologista sênior da Climatempo. Celso, boa noite. Destrava seu som, isso. E uma boa noite aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade para a gente poder falar aí um pouquinho sobre as condições climáticas para as próximas semanas, os próximos meses. O produtor ele está bastante ansioso aí em função justamente dos problemas aí que aconteceram na última safra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Legal, excelente. Muito bom. Pessoal, então temos o chat aí para perguntas. Quem gostar, segue aí o Climatempo, segue a AgroMove, clica nos nossos links aí, eu vou passar para vocês. Você já conhece aqui, se inscreve no nosso canal, vocês estão com a gente, convidados, e é um prazer ter vocês aqui. Eu vou começar com a minha palestra, a ideia é mais ou menos uns 20 minutos. Depois temos aí mais uns 20, 30 minutos para o William e para o Celso falarem um pouquinho do clima para a gente. E aí, perguntas. Vamos tentar adivinhar um pouco, jogar um bom senso no que pode ser nessa próxima safra aí. Vamos lá, pessoal. Compartilhar minha tela aqui. William e Celso, eu vou deixar vocês um pouquinho em espera e eu vou apresentar, daqui a pouco eu chamo vocês. Ok, compartilhar aqui. Opa. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Aê, excelente. Bom, bate-papo hoje, milho e soja, perspectivas para os próximos anos aí, vamos falar um pouquinho até mais do curto prazo, muito bom ter todo mundo aí. Gostou, vai curtindo e vai seguindo a gente. Vamos bater um papinho então aí, um pouquinho os dados que saíram da FAO, tem dados do USDA aí também, já começando a falar no ano que vem, ainda tem muita coisa a acontecer, mas a gente já começa a pensar na próxima safra, né? Dado interessante que saiu aí da FAO, as tendências de produção global para os próximos 30 anos, né? Então, ela fez uma revisão aqui, grãos, animais, né? E pesca, né? E também botou aqui o quanto vai crescer aí a produção nos próximos anos. Então, a gente vê aqui Índia, né? Você vê em azul crescimento de grãos da década passada, né? E agora da próxima década a expectativa é um crescimento de rebanho não tão grande, mas há também, e de pesca também, dando aqui um growth in production, né, crescimento em produção, da ordem de 25%, né? A gente vê China também, com crescimento aí em todas as áreas, né? Em média, o crescimento da produção ao redor de 20%.
China não, Ásia do Pacífico, né, excluído China, você tem também algum crescimento, né, com um pouco menor aí no total. África, uma produção menor, mas cresce muito porque cresce pouco sobre muito, né, então o crescimento é grande. Norte da África também, né, Norte da África também, e o Oeste, né, você também tem aí um crescimento da ordem de 20%. Europa e Ásia, né, já um crescimento menor, pois os níveis de produtividade são maiores, né? Você tem crescimento de rebanho também. Você tem na América do Norte também níveis de produtividade menores, né? De crescimento total da produção é menor, mas os níveis têm um crescimento na produção também. E a América Latina, que estamos aqui, né? Nós também já temos um nível de produtividade bom. Então, a expectativa de crescimento, quando você já tem uma produtividade boa, a produção cresce um pouco menos. Legal, mas de onde vem esse crescimento, né? Qual a origem desse crescimento? Quais são as expectativas de origem? Então, a gente vê aqui também alguns dados interessantes, né? Crescimento em terra, em aumento do uso da terra, né? A gente vê em azul. Em laranja, crescimento em culturas múltiplas, né? E produtividade, que vem da produtividade, né? E qual vai ser o tamanho da área de colheita, né? Então, a gente vê aqui nas décadas passadas, né, uma boa parte dos crescimentos vieram aqui de terra, aumento do uso da terra, né, aqui na Europa, no Brasil, na Ásia, na África. E nós podemos já reparar aqui que nas próximas décadas a expectativa é que não haja mais crescimento por uso de terra, né? A gente vê aqui na África um pequeno crescimento, no norte da África também, e oeste também, um crescimento menor. Ásia, América do Norte quase não tem, o Brasil tem um crescimento menor. Os grandes crescimentos virão, então, de aumento de produtividade. E aí, produtividade, vamos estar falando hoje uma questão muito importante, que é precisa de chuva, né? As tecnologias vão vir, elas ajudam a contornar o problema, mas a chuva é necessária. E a gente vai estar batendo com 2 especialistas hoje, um papo nosso, né? Depois, olhando também o comércio, né, global, como é que cresce esses volumes de comercialização, né, em percentagem por ano, quanto que é o crescimento, a década passada em azul, a próxima década aqui em cinza. E o interessante aí, nós vamos falar hoje de 2 culturas, né, o milho, né, que teve um crescimento muito forte de comercialização global na década passada. Próxima década não se espera um crescimento tão forte do milho, né? E você tem aqui soja também, um crescimento muito forte, e não se espera tanto um crescimento para a próxima década tão forte ao ano, né? Os crescimentos agora serão menores no comércio mundial. Já há um comércio desenvolvido, um crescimento de produção, e agora ele cresce menos ano a ano. Então, é importante para a gente ter como uma referência que essa é uma tendência aí para a próxima década. Ok? Legal. Aprofundando um pouco, né, para a gente olhar um pouquinho o milho, né? Vamos ver os dados que existem aí, estão saindo. A gente sai de uma seca forte, há uma possibilidade de uma super safra aí. Vamos bater um papo sobre isso. Então, olhando esses dados FAO também, olhando para as próximas décadas, né, o que a gente está, a FAO está projetando. A gente vê aqui milho em azul, né, outros grãos energéticos, trigo e arroz, né? Então, a gente vê que, basicamente, aqui 2020, 2021, teve esse aumento de preços, um pouco mais de estabilidade aqui em 2021, né? E para esse aumento de produção esperada, aí deve derrubar os preços nominalmente, né? Então, deve haver uma queda, e depois esses preços voltam a se recuperar ao longo da década, aí, voltando aos patamares próximos, aí, nominalmente. Porém, quando a gente olha isso em termos real, ou seja, descontando a inflação, e estamos falando aqui numa tendência em dólar, né? Não uma tendência só de preços do Brasil, mas sim globais, né? Você vê que há uma perda um pouquinho dos valores, principalmente em arroz aqui, há uma perda real do valor, né, em preço dessas culturas, ok? Dado interessante também, que vem nesse trabalho, né? A gente olhando aqui a concentração da comercialização global, como é que ela fica daqui a algum tempo, como é que está essa concentração. Então, a gente vê aqui as exportações
os países que possuem a grande concentração das exportações de milho, né? Você vê aqui Estados Unidos, Brasil ganhando posição mais forte, Argentina crescendo também, Ucrânia também ganhou uma representativa, mas basicamente são os que fazem parte hoje do comércio, eles vão ganhando cada vez um pouco mais, porque conforme cresce a renda e a economia em alguns países que demandam, né, eles passam, como China, a não ser mais exportadores, e muitas vezes eles consomem e passam a virar importadores. Então, o número de exportadores tende a concentrar cada vez mais. E importante aqui em milho, que eu gostaria de destacar, é que essa falta que nós estamos tendo aqui na China hoje, que é uma grande demandante comprando muito, você vê que ela não... a previsão da FAO é que ela não esteja aqui entre os mais importantes, aqui, ela esteja aqui em outros e não nos 5 mais importantes. Provavelmente porque ela começa a recuperar a sua produção, que ela também teve problema, e os problemas, questões de suprimento dela vão sendo resolvidas, e ela passa a voltar a um importador não tão grande quanto ela se representou nesse ano daqui. Olhando um pouquinho também, aqui já um dado do IGC, que é um outro instituto também, que são, em geral, os dados são muito parecidos, tá? Mas a produção global de milho, né? Então, nós podemos perceber aqui 3 coisas. Os estoques aqui em azul, que a gente olha do lado de cá, os estoques de milho, a produção em pontilhado e a demanda em verde. Você repare que aqui, a partir de 2018, nós começamos a ter um gap, né? Globalmente, entre a demanda e a produção. A produção cai um pouco, se recupera, mas a demanda cresce aí e vem crescendo, e os estoques vão baixando até esse ano, onde aí realmente, principalmente China, os estoques caíram bastante. A China entrou comprando muito milho nos últimos 2 anos, né? E isso tem repondo estoques, inclusive, dela que estavam baixos. Mas agora, olhando já 22, as previsões é que há um crescimento de produção mais forte do que a demanda, já começando a igualar aí a produção, a oferta e demanda de milho, e recuperando um pouquinho estoques que estão relativamente baixos, né? Você vê aqui que nos últimos anos é um dos estoques mais baixos, começa a haver uma recuperação nesse ponto. Interessante aqui, né? Quando a gente olha os big players, né, os grandes jogadores aí que exportam, a gente olha Brasil, então a gente começa a reparar que Brasil há um crescimento para uma super safra aí, possivelmente, a expectativa é de uma super safra, né, possivelmente uma das maiores, né, que nós já tivemos. Você olha aqui em relação, a demanda não cresce tanto, os nossos níveis de estoque sobem um pouquinho, mas você começa a ter um excedente exportável, então isso coloca, essa expectativa vai colocando um preço para a safrinha do ano que vem, um preço um pouquinho mais pressionado, né? Quando a gente olha a Argentina, então também um aumento de produção para níveis recordes, não é uma recuperação como houve no Brasil, né? Porque o Brasil teve a seca, mas sim uma recuperação, elevando os níveis globais de estoque, os níveis de estoque da Argentina, e ela vai aí se posicionando provavelmente como uma grande, importante exportadora aqui e para regular o mercado, né? E a gente é um grande importador deles, então é importante isso. E Estados Unidos, que havia um dos maiores produtores globais de milho, né? Importantíssima a posição dele. Então a gente vê que neste ano ele começou a recuperar um pouquinho já sua produção, e o ano que vem ele já vem aí com produções, expectativas de produções maiores, então isso vai ajudando também a acomodar o mercado do meio do ano para frente, você começa a ter uma acomodação do mercado. Quando a gente olha o lado da importação, né, os importadores, então você tem México aí como um dos principais importadores, também começa a recuperar sua produção. Veja que os estoques no México despencaram também, então você tem aí um player importante na importação, começando a ter uma recuperação de produção, e o crescimento da importação não é tão grande. Então, possivelmente, a demanda dele busca em relação ao ano passado por milho externo será um pouco menor. Você tem aqui a Europa, que é outro grande comprador, esse mais equilibrado, né? Os estoques também se recuperando já para o ano que vem, então também não gera um quadro de grande importação aqui. E você tem China, que ainda para o ano que vem espera-se um gap, mas reparem que a linha de produção deles começa a se recuperar um pouco mais rápido. E isso, então, vai diminuindo a demanda
deles na importação. Mas serão importadores porque eles gostam de manter um estoque elevado, eles sempre trabalham com um estoque bem alto em relação ao que eles consomem, e possivelmente eles estariam importando bastante no ano que vem. Ok? Quando a gente fala um pouquinho de soja, né, a gente traz aqui também o mesmo cenário, né, em termos de preço. Você começa a olhar aqui os preços dos óleos vegetais, né, outras sementes oleaginosas, a soja em negro e rações, né, as formulações aí de rações para alimentação, né. Então você tem aqui a soja com preços, uma pequena queda aí para o ano que vem, nada muito sério nominalmente, e depois se recuperando ao longo do tempo. E em preços reais, ela também perde um pouquinho de valor. Todos eles, na realidade, em termos reais, devido ao aumento de produção e a demanda não crescer talvez na mesma velocidade, essa é a expectativa da FAO. Então, esse mercado perde um pouquinho de valor nominal. Real, desculpa. Quando a gente olha em relação ao que exporta, né, a essa proporção do que eles exportam da produção, então, em soja, principalmente, é exportada uma grande quantidade nos Estados Unidos, uma pequena perda, devem manter a sua proporção, no Brasil também, uma pequena redução da proporção exportada, né, e a Argentina passa a ganhar um pouquinho desse mercado, né. Então, interessante aí para a gente ver um posicionamento mais a médio prazo. Olhando, então, a produção de soja, né, previsão para o ano que vem, então você repare que a produção começa a ultrapassar a demanda, os estoques começam a se elevar, e aí nós temos, então, uma pressão de preços, principalmente se a safra for plantada dentro da janela, se nós tivermos uma condição boa global, e essa condição vai se confirmando, os preços em dólar da soja devem ceder um pouco, já estão cedendo na Bolsa, e devem ceder um pouco, né? Com relação à exportação versus importadores, né? Então você vê aqui Brasil continua batendo recorde também, essa é a expectativa de produção, né? Recorde, vai ter excedente exportável, e isso nos deve trazer para o preço nosso para uma compatibilidade aí com os preços internacionais. Já estamos, né? Nosso preço é muito compatível com o dos Estados Unidos, e isso deve se manter. A nossa grande variável aí vai ser a questão cambial. Além da pressão que em dólar deve cair um pouco, mas nós temos uma questão cambial aí muito instável, né? E os Estados Unidos também com aumento de produção, né? E aí uma pequena redução, os estoques estão baixos ainda, né? Então isso mantém um pouquinho de pressão lá, mas o Brasil será um grande fornecedor, né? E temos aí a China com, reparem aqui o nível de estoque, principalmente da China, é um nível de estoque elevado, né? Dentro do que ela tinha nos últimos anos. O consumo cresce, mas os estoques cresceram bastante, é um dos níveis mais altos de estoque. Então nós temos um cenário aí de uma produção maior, né? Conjugado a um estoque elevado da China, que é o grande importador do produto, né? Então, se tiver uma oferta, se a perspectiva de oferta for maior com os estoques elevados, você deve ter um jogo de disputa por preços, tentando pressionar essa cotação em dólar, ok? E aí? Vamos ter oportunidade ou não vamos ter oportunidade, né? O futuro é incerto, gente. Ninguém pode falar preço ou não. Temos aí uma gama de variáveis, né? Vamos falar de uma delas hoje, mas é certo que haverá oportunidade para aqueles que estiverem preparados. O mercado, gente, ele é volátil. E aí, o que eu mostro para vocês aqui, né? Quer dizer, não há nenhuma certeza, mas o que a gente pode falar com certeza, né? É que a gente deve trabalhar não com uma previsão específica de preço, sim uma tendência, e principalmente, gente, aqui na Euromove a gente trabalha muito com isso, né? Que é botar uma banda de projeção, né? Quer dizer, uma vez que a gente olha o preço da soja, as pressões que estão se formando, houve aqui uma alta elevada, a tendência, dado uma formação de preços mais forte, dado uma questão de oferta um pouco maior, estoques um pouco maiores no principal setor, no principal importador, provavelmente se tivermos a nossa tendência a alguma quedinha de preço, né, em sacas, reais por sacas no Brasil,
Um cenário mais nervoso, ou seja, algum problema climático, alguma questão que possa trazer mais nervosismo, um câmbio mais elevado, algum cenário político que eleve essa tendência cambial, pode nos trazer um pouco para a banda de cima desse mercado. E uma banda de cima é preço para venda, né, gente? E a gente gosta de trabalhar também, olhando aqui 6 meses para frente, um cenário muito positivo, com oferta e, eventualmente, um cenário Brasil resolvendo questões políticas, trazendo um cenário político, um cenário de maior estabilidade, um cenário de formação de um quadro melhor econômico, com crescimento, você potencialmente bota aí a curva de câmbio para baixo, o cenário de produção vem, a curva cambial o real pode se valorizar num quadro desse, e esse cenário trazia aí provavelmente uma tendência de preço para baixo. Isso é ruim? É bom? É volatilidade, gente. A gente tem que trabalhar bem essa volatilidade para conseguirmos botar esse dinheiro que está oscilando lá fora para dentro da nossa porteira, né? Mesma coisa quando a gente olha milho. Essas duas bandas dentro das nossas plataformas, elas vão caminhando conforme o mercado anda. Então, se o mercado anda um pouco mais para cima, um pouco mais de nervosismo, a gente vai reprojetando. Não existe o certo, não existe o errado. Existe um mercado que se movimenta e a gente tenta capturar esses movimentos com a ferramenta que a gente mostrou aqui no começo e um pouco com projeções, olhar esse cenário e buscar captura desses mercados. Então, milho, a mesma coisa. Primeiro, safra. Agora, Brasil não é um grande produtor de primeira safra, né? Então, nós estamos com estoque baixo, né? As produções... Veio os Estados Unidos, vem vindo com uma produção um pouquinho melhor, né? A Argentina tem mostrado aí também uma produção, mas provavelmente o problema da primeira safra brasileira não estará resolvido, né? Então, nós vamos precisar fazer o quê? Vamos ter provavelmente um preço mais alto aí no começo. A entre-safra de preços brasileira, ela é em março, então até lá nós vamos ter um cenário um pouquinho mais de oferta. Qualquer problema que forme uma instabilidade para a safrinha, uma vez que nossos estoques estão baixos, mesmo os estoques globais estão baixos, pode trazer cenários de volatilidade. Não sei se é o quadro principal ou não, nós vamos ouvir hoje os especialistas, mas um cenário climático aqui pode trazer um problema. Um cenário muito benéfico, com safrinha sendo plantado dentro da janela, com menos problemas, você vai trazer essa banda para baixo. E lógico que agora nós passamos a ser um fornecedor cada vez maior do milho global, do mercado global, então o câmbio também vai ter efeito, vai ajudar na formatação de preços. Ele tem menos peso do que a soja, porque a soja exportamos mais da metade da nossa produção, no milho não é isso, mas ele passa a fazer representatividade nessas questões. Para irmos concluindo, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês, porque eu falo que a volatilidade, ela sempre vai existir, né, gente? Então, aqui eu estou trazendo para vocês a volatilidade de 30 dias do preço da soja. Então, você vê aqui, ela gira em torno de 25% até 50% de volatilidade, ou seja, o mercado oscila bastante no mercado global. E isso é oportunidade. Imagina 30% abaixo, 30% acima, é muito dinheiro, né? Se a gente pegar Brasil, aqui eu trouxe as cotações do preço no Brasil, a máxima e a mínima, e quanto isso oscilou ano a ano, né? Você vê que chega até mesmo 100%. No geral, é uns 30%, 35%, mas tem momentos de menor volatilidade e maior. Esse ano, oscilou pouco, né? Entre o preço. A grande oscilação teve no ano passado. Olha que esse ano a oscilação é pequena. Mesma coisa no milho, né? Se a gente olhar milho, a volatilidade também está presente, até maior do que na soja. Então, isso está no milho global, não é só no milho brasileiro, é no milho global, e no milho brasileiro também é maior. Além disso, nós estamos sujeitos a uma volatilidade, que é a volatilidade do câmbio, que vai influenciar aí a precificação no Brasil. Então, vamos ter volatilidade, é questão de vocês estarem ou não preparados para capturar essa volatilidade para dentro da porteira de vocês, né? Então, a pergunta é, vocês estão aproveitando ou estão assustados? Se vocês estão aproveitando a volatilidade, vocês estão sendo bons gestores de mercado. Se vocês estão assustados, é porque vocês foram maus gestores de mercado, né? Eu vou mostrar para vocês, só para ir concluindo aqui, então, quanto vale capturar o ganho de mercado. Aqui são 2 cases, de uma forma rápida, a AgroMove faz isso dentro desses cases, trabalha o mercado, né, com essas ferramentas que vocês viram aí. Então, aqui nós temos a margem, né? Essa primeira linha é um cliente no Mato Grosso do Sul,
a margem bruta, né, no Mato Grosso do Sul, ele começou aqui com 52% de margem bruta, ou seja, receita menos custo variável, deu um número, né? Pega esse número e divide pela receita, quanto sobrou para ele pagar os custos fixos. Então você vê que daqui para cá ele melhorou, daqui para cá ele melhorou. Foi mercado? Não necessariamente, porque tem pessoas que não fizeram tão bem. Aqui você tem um outro cliente que começou aqui no Mato Grosso. Ele começou a trabalhar com a gente mais para esse ano, mas você veja que a margem dele era um pouco pior e ele veio melhorando rapidamente. É lógico que vai chegar um momento que tem que ter custo, né, gente? Não pode ser só receita, tem que ter custo. Então, esse número tende a se estabilizar. Mas fazer mal ou fazer bem feito, isso é a diferença e é muito dinheiro no caixa de vocês. Aqui você desconta os custos fixos, você vem para a margem no EBITDA. Então, você vê os custos fixos da empresa no Mato Grosso do Sul, né? E você vê aqui os custos fixos na empresa no Mato Grosso. Esse cara tem aí provavelmente uma produtividade, uma capacidade de reação de mercado com menor custo ou maior capacidade produtiva da fazenda. Esse aqui pode terceirizar serviços ou pode ser ele mesmo estar ineficiente. Então a gente começa a observar. A Agromove, no primeiro caso, entramos aqui, no meio do ano, começamos a ajudar a formatar um pouco essa margem. E nesta empresa nós entramos aqui no início desse ano, onde pegamos metade dessa comercialização e elevamos aqui, ajudamos a elevar esse potencial, enxergar as falhas de mercado. Quanto significa isso em dinheiro, né, gente? A gente quer saber de dinheiro. Pegando o faturamento dessas empresas, 30% no Mato Grosso do Sul, 34% de EBITDA, né? Quer dizer que esse cara faturou, teve um lucro na operação dele, depois de descontar os custos fixos, de 1.600.000. No ano seguinte, o faturamento aumentou, lógico, mas ele também aumentou a margem dele. Então, 4 milhões. No ano seguinte, a margem permaneceu a mesma, mas o faturamento aumentou. Então, ele também aumentou o lucro dele. A outra empresa, reparem aqui, que há também uma melhora, assim que ele melhora os 2 pontos. O que seria a margem desse cara caso ele tivesse mantido essa operação aqui nos 34 e nos 35? Então, a gente vê que o lucro inicial era o mesmo, mas no mesmo faturamento, com 34% de margem no EBITDA, o lucro dele seria de 2 milhões. E aqui, portanto, esse cara capturou do mercado, não tem nada a ver com produtividade, do mercado 2 milhões para dentro do caixa, do lucro da operação dele. E esse aqui capturou 3 milhões por capturar a operação de mercado. Então, essa é a diferença. E vocês fazerem uma boa gestão, olharem a variação do mercado, utilizarem ferramentas para capturar isso e terem um bom planejamento para poder identificar as oportunidades. Então é isso, gente. Vou passar para os 2 especialistas, que eles prometem que vão trazer aqui o preço da soja no ano que vem para a gente.